Bom, vamos para a aula de hoje. Hoje é uma aula teórica, assim como está no cronograma e como a gente combinou na última aula. Acho que a professora Ana Carolina fez essa abordagem, né, de que hoje é aula teórica com as duas turmas, A e B. A gente separou assim. E hoje a gente vai dar continuidade no assunto que tem a ver com... Quem pediu para entrar? Que tem a ver com a continuidade da confecção do projeto, né, que vocês estão escrevendo para ter uma proposta de projeto para depois vocês executarem do quinto, oitavo período, tá? Então, todo mundo já entregou as partes que a gente já construiu nas últimas aulas, né? Introdução e tudo mais. Agora a gente está na parte de metodologia. Então, eu vou mostrar os slides aqui para vocês e depois eu vou abrir um projeto para vocês terem de exemplo, tá bom? Aqui tem o nome da professora Marcela, porque ela ajudou a preparar essa aula. E como em ciência a gente tem que dar mérito, né? Ciência já não dá muito dinheiro se a gente não der mérito, aí acabou, ninguém quer fazer mais nada. Mas enfim, vamos lá. Essa sessão que a gente vai discutir aqui hoje é uma sessão que pode ser chamada de materiais e métodos, pode ser chamada de metodologia, que basicamente, fazendo uma analogia, é como se fosse a receita do bolo, tá? É a sessão em que o pesquisador descreve bem detalhado, de forma bem clara e precisa, como que ele está querendo desenvolver aquele projeto, né? Desenvolver aquele estudo. E aí, um erro que a gente vê que às vezes acontece entre as pessoas que estão iniciando a vida em escrever projeto, erram um tempo verbal. Então, de novo, né? A gente já falou isso em outras sessões, mas aqui também a gente fala sempre no futuro, tá? Será feito, será realizado, o método será, tá? Então, destacado aqui em vermelhinho para vocês se atentarem para isso. Então, lembre, tem que ser detalhado, de forma clara, para quê? Para quem lê seu projeto, entender o que você quer fazer, dar uma segurança na hora de analisar, e para quem quiser depois isso virar um artigo, quem lê seu artigo conseguir reproduzir também o que você fez, tá? E aí, o material e métodos é uma seção do projeto, que está escrito artigo erroneamente, mas é projeto e o artigo também serve, é que respondem questões do tipo como, com que, onde e quanto, né? Então, como você vai realizar essa sua proposta? Eu quero analisar a quantidade de casos de HIV no Espírito Santo. Como? Com que, né? Como que você vai fazer isso e você vai analisar com que? Com que ferramenta? Com que objeto? Onde? Você vai fazer isso onde? Algum hospital? Questionário? E quanto você vai gastar com isso? Precisa de dinheiro? Você precisa de infraestrutura? Então, são perguntas básicas que você tem que ser feita e tem que ser respondida num projeto. E são perguntas que as respostas precisam ser vistas no comitê de ética, no caso de vocês, né? Que envolve seres humanos. De novo, sempre em tempo verbal futuro, tá? E vocês podem me parar a qualquer momento se tiver dúvida, beleza? Então, olha só. O que a gente vai fazer no material e métodos ou na metodologia do projeto de vocês? Vocês têm que identificar qual é o objeto de estudo, o local do estudo que será realizado e quais serão as condições que vocês vão ter e apresentar, como os dados serão coletados durante o experimento ou o estudo, né, no caso, qual a infraestrutura que vocês vão precisar, né, qual que é a configuração, o desenho para você fazer o estudo que você precisa. Aqui no caso está experimento, mas na verdade isso cabe mais para um estudo experimental, mas quem tiver outro tipo de estudo, o que vocês vão precisar para desenvolver o tipo de estudo de vocês. E como que esses dados serão analisados. Então, assim, vocês já estão escrevendo o projeto. Vocês já precisam dizer como serão analisados, tá? E eu vou explicar lá mais para frente, cada item desse. Quando a gente fala objeto de estudo, não necessariamente é um objeto palpável, sabe? É uma seringa, é um medicamento. Não. Pode ser um comportamento, tá? Eu estou estudando um comportamento de depressão, de ansiedade,
de felicidade. Então, o comportamento ele também é chamado de objeto de estudo, tá? Pode ser uma planta, pode ser o composto da planta, né? Um composto químico, pode ser célula, pode ser um paciente. Então, o paciente é objeto de estudo e o comportamento também. Então, esse slide aqui tá para ilustrar para vocês e assentar na cabeça de vocês. Quando a gente fala objeto de estudo, não necessariamente é algo palpável, mas na verdade é o que você vai estudar, tá? O outro item que a gente precisa abordar e vocês precisam escrever no projeto de vocês, né? O local que vai ser realizado e quais as condições vão ser precisas. Então, o local ele pode ser o hospital, né? Para quem é da medicina e é da área da saúde, muitas vezes o hospital é o mais provável, assim, né? No contexto que vocês estão. Mas pode ser a cidade, o bairro, o estado, pode ser uma aldeia. Então, assim, onde vocês vão realizar, vocês precisam colocar na metodologia de vocês. E quais as condições, né? Do tipo, vamos precisar de transporte, nós vamos precisar de autorizações, nós vamos precisar de uma estratégia de, de pontos de coleta de estudo, vai ser multicêntrico, não vai? Então, essas são as condições. O terceiro ponto que eu coloquei ali para vocês é como os dados serão coletados durante, né, o estudo, né? Tá de experimento, mas é durante o estudo. Vai ser uma pesquisa básica, então vocês vão precisar de camundongo, vai precisar de seringa, vai precisar de célula, né? É um diagnóstico laboratorial. Então, eu quero estudar a quantidade de pacientes COVID de teste rápido e diagnóstico clínico, né? Baseado numa avaliação física. Vocês vão pegar um prontuário e olhar a descrição e avaliação clínica de cada paciente, comparar entre grupos. Então, como que vocês vão coletar? Né? Vai ser no Excel, vai ser um experimento, vai precisar utilizar animal e um biotério e um software, então vocês vão precisar saber como é que isso vai ser coletado. Precisa descrever lá também qual é a infraestrutura e configuração necessária para o estudo. Tá? Então, como assim, professor, estrutura? Eu preciso de um computador com um programa de estatística, GraphPad, e esse programa ele é pago. Vocês vão ter isso, vocês vão pagar do bolso, a faculdade oferece, o hospital que vocês forem tem um centro de ensino que oferece, tem essa estrutura. Pode ser também, questão de estrutura, um prontuário. Eu vou analisar o prontuário do hospital. Muitas vezes você vai chegar num hospital que não tem a estrutura preparada para pesquisa, e aí vocês vão ter que competir o computador com assistência, com os residentes, ou seja, quase nunca você vai conseguir sentar no computador. Essa era uma problemática do hospital evangélico, por exemplo, quando eu assumi lá o ensino e pesquisa. Eu lembro que os alunos iam para poder fazer a coleta de dados, mas passavam um dia esperando o computador ficar livre e não conseguia. Muitas vezes ia embora sem coletar dados. Baseado nisso, a gente foi lá, criou uma estrutura, colocou vários computadores e tem um local para poder fazer coleta. Isso melhorou muito, né? Então, você dividir um grupo, chega lá, tem um computador exclusivo para você. Então, considerar essa infraestrutura é muito importante, tá, gente? E como que os dados serão analisados? A parte estatística, vocês precisam prever, né? Calcular uma amostragem, qual o valor de P que vocês vão utilizar. Não precisa ser muito a fundo na estatística agora, porque o projeto de vocês são um pouco mais simples, mas ter aquela noção básica, eu acho que vocês já tiveram estatística, né, nesse módulo agora, nessa fase 1, saber o que é um teste T, o que é uma nova, né, então isso já é legal vocês já preverem agora na metodologia, mas por que eu preciso prever agora? Para depois, quando vocês tiverem o dado na mão, vocês não enviesarem no estudo, tá? Então, por exemplo, você escreve agora na proposta, eu vou calcular 200 amostras e um valor de P maior que 0,01. Quando você pegar seu dado e for analisar e ver e aí dos 200 pacientes que você coletou, só assim, quando você faz um valor de P, você vai ver que apenas 50 pacientes de vocês deu um resultado que era interessante.
Se você não fala que o P é 001 na sua proposta, quando você chegar para analisar, você dá uma mudadinha, fala assim, ah, não, vamos fazer um P maior que 005, porque aí a gente consegue colocar mais 50 pacientes, aí a amostra vai ficar melhor. Então, isso é viés, entendeu? Precisa fazer isso já na metodologia. Tentem aproveitar ao máximo essa parte com a gente na hora de sentar e atender os grupos, tá? Sobre a parte de estatística, para eu, né, professora Ana Carolina, poder ajudar. Porque no futuro, quando vocês forem fazer algo que faça algo dentro de critério científico, vale a pena, que saiba que não pode faltar isso, tá? Se vocês vão precisar de algum aparelho, já teve aluno que quis fazer exame laboratorial de pacientes, analisar o sangue, precisava de um equipamento, aí tinha que pagar o exame. Então, tá tudo enrolado aqui, atrelado, né? Uma coisa a outra. E estudo de prontuário de pacientes, né? Então, como que os dados serão analisados? De um prontuário. Então, não sei se eu fui prolixo aqui, mas é isso que vocês precisam pensar de como executar o trabalho de vocês, como pensar, dar uma olhada na literatura, ver como é que já fizeram, ou ligar no hospital para saber se o hospital tem ou não, ou manda e-mail para saber se tem a estrutura que vocês precisam, conversar com o professor, né, com o professor Vinícius, com a professora Ana Carolina, para saber e ajudar a dar esses direcionamentos para vocês. E, basicamente, o que a gente tem de material e métodos, a gente tem que passar por esses pilares. Tá? Eu fiz aquelas perguntinhas iniciais e agora são os pilares. Eu irei estudar um sujeito, né? Usarei esse delineamento. O delineamento é o passo a passo e usarei essas técnicas. Ah, vai ser análise de prontuário, vai ser análise de sangue, vai ser questionário. Então, a gente tem que passar por essas nuances, e é isso que a gente vai trabalhar com vocês, tá? De slide que eu tenho para apresentar é isso. E aí eu queria mostrar para vocês, então, de como que isso fica, né, no projeto. Então, eu tenho aqui aquela estrutura básica de projeto que eu já mandei para vocês, que é o que a gente usa para vocês confeccionarem o projeto. Vou dar uma passadinha rápida aqui. E depois vou mostrar um projeto que a gente acabou iniciando a escrita, tudo para desenvolver aqui na Secretaria da Saúde, e aí acabou ficando, não executando, mas ele está com a metodologia bem redondinha, assim, para poder mostrar para vocês. Só que antes de mostrar isso aqui, eu queria saber se alguém tem dúvida, quer perguntar alguma coisa relacionada ao projeto de vocês. Assim. Não? Tá, joia. Se aparecer a dúvida aí, me chama. Olha lá. Então, vamos para a parte de metodologia. Então, vocês têm essa parte aqui de introdução já escrita, vocês têm a parte de objetivos também escrita, e agora a gente vai para essa missão que eu estou apontando o meu mouse, tá? Ó, metodologia. Vocês vão precisar colocar o cenário. Que é o cenário? É o local onde vocês vão utilizar. É um hospital, é no endereço tal, ou é no Google Forms, ou é no software tal. Qual que é o tipo de estudo? Se ele é longitudinal, se ele é transversal, se ele é clínico, e por aí vai. Imagino que vocês já tiveram componentes temáticos que abordaram esse tipo de classificação, né, de estudo. Senão, a gente vai trabalhando aqui nos atendimentos. Qual que é a população que vocês vão estudar? Qual que é a população-alvo, o critério de inclusão e exclusão, a amostragem, coisa que eu falei ali, lembra nos slides? Qual que é o procedimento de coleta? A listagem das variáveis, tá? A gente não pode deixar de falar das questões éticas sobre risco, sobre benefício. Ah, eu vou fazer uma análise de prontuário, então não tem risco minha pesquisa. Não, está errado, porque essa resolução aqui, ó, ela diz que toda pesquisa tem risco. Aí a gente vai trabalhando isso nos atendimentos com vocês também, para ajudar a classificar o risco de cada trabalho, mesmo que você ache que não tem, tá bom? Como que vocês vão armazenar isso e como vocês vão analisar? Qual que é o desfecho, né, que vocês esperam desse estudo? O cronograma é muito importante, tá, gente, na vida real, em qualquer projeto.
é o norte que vocês dão no trabalho de vocês. Senão, se você não segue cronograma, você fica patinando, nunca acaba, ou atrasa. Qual é o plano de custos? Então, para aquela resolução que eu mostrei para vocês, a 466/12, também diz que toda pesquisa tem um custo, tá? A gente precisa calcular isso, eu vou ajudar vocês, a professora Carolina também. E os apêndices, que depois eu vou falar com vocês alguma coisa sobre que cabe hoje, né? Porque, por exemplo, termo de consentimento livre esclarecido, a gente vai deixar para quando for falar de comitê de ética. E agora vamos para o projeto. Né? Então, aqui foi um projeto que a gente quis escrever em parceria com a Secretaria da Saúde, que era estudar tocilizumab, a sobrevida de pacientes internados com pneumonia. Eu estou mostrando isso aqui para vocês porque quem escreveu fui eu e a doutora Priscila, então a propriedade intelectual é nossa. Então, aqui tem um resumo, tem a introdução, e olha só, os objetivos que a gente tinha aqui, e vamos lá para a metodologia. Só para dar um exemplo para vocês, tá, gente? Vou aumentar um pouco. Olha só o cenário. O estudo será conduzido em 3 hospitais públicos de referência, tratamento COVID, um hospital estadual de Santos Neves, localizado no endereço tal, certo? O hospital eleito segundo maior do Brasil, blá, blá, blá. O outro local, o Hospital Dório, no endereço tal, e por fim, o Hospital Estadual de Vila Velha. Então, tá vendo que eu mostro aqui para quem for ler onde é que vai ser realizado, com endereço, CEP, quanto mais detalhamento, melhor. O tipo de estudo, esse estudo que a gente propôs, é um estudo prospectivo, de ensaio clínico, randomizado, aberto, multicêntrico. E aí, vamos lá. Prospectiva é porque é a partir de hoje para frente, né, futuro. Ensaio clínico porque envolve uma interferência, a gente dá uma medicação para o paciente e estudar clinicamente ele. Randomizado, aberto, porque a gente ia separar em grupos e cada grupo, cada paciente que entra, ele ia ser randomizado entre um grupo e outro. E aberto porque todos os pesquisadores iam saber o que é que está medicando o paciente, e multicêntrico porque envolve um monte de hospital. Então, nesse nível que a gente vai escrever o de vocês também. A população, pacientes hospitalizados em leito de UTI, tal, tá vendo? A gente descreve qual é a população de interesse do projeto, vocês precisam fazer isso de vocês. Ah, vou fazer um questionário, professor. Vocês precisam descrever qual é o tipo de pessoa, de resposta de pessoa que você quer, né? Para você fazer uma estratificação do dado de vocês depois. E aí a gente entra, ó, em critério de inclusão. Serão incluídos pacientes admitidos nos hospitais que eu falei, com diagnóstico positivo para COVID, com aporte de oxigênio, blá, blá, blá. Então, coloco todas as condições necessárias para quando chegar o paciente, eu vou fazendo um checklist. O paciente está no hospital? Tá. O paciente está entre 18 e 110 anos? Tá. O paciente é diagnosticado com COVID? Sim. Então, você vai ticando, né? Ele tem que cumprir esses critérios aqui para poder entrar no estudo. O critério de exclusão. Aí a gente faz um checklist de coisas que tira ele do estudo. Por exemplo, se ele tiver um valor transaminado maior que 5 vezes, já não pode entrar no estudo. Entendeu? Mesmo que ele tenha todos esses critérios para incluir. Se tiver algum desses, exclui. Aí vem a amostragem, olha só. É uma proposta, e aqui eu já faço um cálculo de amostragem. 625 pacientes, porque garante um nível de confiança de 99% de acerto. O que significa isso, professor? Que se eu aplicasse nessa fórmula aqui e colocasse 300 pacientes, provavelmente a fórmula ia me mostrar que ia dar um valor de confiança de 90%. Ou seja, com 300 pacientes, o resultado que eles me derem, baseado no que eu estou pedindo, quando eu mostrar para a população, publicar o artigo, aquilo que eu estou mostrando significa que é 90% de acerto e 10% de erro. E por aí vai. Se eu pegar 50 pacientes, vai dar, sei lá, 40% de acerto, entenderam? E aí a margem de erro aqui deu 0,05 e o desvio padrão de 0,5. E aí, olha só, eu fiz um outro cálculo. Se for 370, o grau de confiança é 95%. E por que eu faço isso, gente? Porque a gente tinha que decidir entre um ou outro. E o que significa isso na vida de quem está escrevendo o projeto? Significa que quando você tiver o resultado e escrever bonitinho,
Se você tem 99% de confiança, você pode mandar para uma revista melhor. E a revista melhor provavelmente vai aceitar. Já se você mandar com um valor menor de confiança, pode ser que a revista não aceite. Entenderam? Então, uma coisa está relacionada sempre com outra lá no futuro. Tudo bem até aqui, gente? Estou falando muito rápido? Só o exemplo, para vocês verem como que pode ser um estudo. Esse aqui é um estudo clínico, bem mais complexo, que envolve uma equipe. Mas só para vocês terem ideia de como vocês escrevem, né, o tipo de escrita, vai ficar gravado, vocês vão ver, e abordagem. Olha só, como é que a gente falou de procedimentos de coleta. O prontuário médico de cada paciente será usado como fonte secundária de dados, ou seja, o médico vai, o pesquisador vai lá, atende o paciente, vê os critérios, aplica o termo de consentimento, o paciente aceitou, ou a família, ele entra no estudo. E aí o médico começa a evoluir lá no prontuário eletrônico, e depois a equipe vai, tira aquela informação do prontuário e passa para o prontuário, o arquivo do estudo. E por aí vai. Grupo de 100 indivíduos, o teste, o interferência, tudo mais, o protocolo consiste, blá, blá, blá. 15 hours. Nossa, meu computador fala a hora. E atrapalha sempre. Olha só. A gente fala da adesão, o protocolo, né, garantida porque a equipe tem treinamento, a intervenção, busca ativa de pacientes internados em 7 dias, uma vez assinado o consentimento, vai ser aplicado um tocilizumab a 8 mg por quilo, blá, blá, blá. Para análise retrospectiva, a gente ia pegar dados anteriores do paciente. Tá vendo como é muito detalhado? É porque o estudo é muito grande, a gente detalha muito. Aí coloca aqui quais são as condições que a gente vai olhar de análise de follow-up, né? Então, o paciente ele é internado e aí passa por tratamento e a gente sai coletando sangue e fazendo exame bioquímico. E aí vai analisando dia a dia, ó, dia 1, dia 3, dia 4, dia 5, blá, blá, blá. Listagem das variáveis de interesse. Então, dentro desse estudo que a gente está propondo aqui, qual que são as variáveis que a gente quer analisar? Aqui já dá uma dica, né? Mas olha só, a gente vai analisar as variáveis são tempo de admissão, inclusão no estudo, se usa oxigênio suplementar ou suporte ventilatório, pressão expiratória final, volume corrente, fração inspirada, ou seja, tudo que eu quero pegar lá do prontuário, trazer para o meu computador e depois fazer virar gráfico, tem que estar listado aqui, ó, tá? Nessa parte que eu estou passando o mouse. Aspectos éticos e boas práticas clínicas. É a parte muito importante no projeto de vocês, porque depois vai mandar para o comitê de ética e é isso aqui que eles gostam e eles precisam analisar, se vocês estão por dentro de aspecto clínico, de boa prática clínica e aspecto ético. Então, olha só, o textozinho que vocês precisam fazer parecer. Os registros da participação nesse estudo serão mantidos sob sigilo, serão acessados de forma restrita, apenas por pessoa ligada ao estudo, olha só. Que irão transferir informações clínicas para formulários específicos, que não possuem informações que possam identificá-lo, e verificar se o estudo está sendo realizado de forma adequada. Apenas número gerado no estudo, iniciais, data de nascimento, pendente para o participante, confidencialidade por dado, todas as informações serão asseguradas. Veja só, o tempo todo eu falo sigilo, segurança, privacidade, tá vendo? Confidencialidade, é um texto que você diz que você está cercando o não vazamento da informação. E por aí vai. E aí você precisa falar dos riscos, lembra que eu falei que todo estudo tem risco, segundo a resolução? Aqui, como é um estudo randomizado, né, clínico de UTI, então é fácil você calcular os riscos, né? Agora, quando é um questionário, a gente consegue fazer também, depois eu explico para vocês nos atendimentos. Por exemplo, se eu trabalhar com dados de prontuário do paciente, tem um risco de vazamento das informações, é um risco. Pegou o pendrive das informações, esqueceu no Uber, pronto, alguém passou, pegou, viu e leu lá, Vinícius HIV, pronto, Vinícius não queria saber que os outros soubessem que ele tinha HIV, ele pode processar você e tudo mais. Benefícios. Aí você fala qual é o benefício do seu estudo. O que você acha que o seu estudo vai trazer de bom, né? Para a sociedade, para você, para o paciente, para a área da sua área que você escolheu. Então, tudo você escreve aqui. Do consentimento, para aqueles que vai abordar o paciente, tipo fazer um questionário, medir circunferência abdominal,
coletar sangue, tudo isso tem que aplicar um termo de consentimento para saber se o paciente quer entrar no estudo ou não. E para aqueles que querem fazer Google Forms também precisa do TSLE. E aí depois a gente ensina como é que faz o TSLE quando falar da parte de Plataforma Brasil, Comitê de Ética. E aí, essa parte aqui não precisa, que não tem a ver com o tipo de estudo que vocês vão fazer. Como a gente vai armazenar? Olha só, os dados prontuários de cada paciente serão armazenados nos computadores do centro de cada hospital, blá, 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 utilizando o software Excel, tanto para acesso ao computador quanto acesso ao documento, terão senha para o pesquisador. É o tipo de texto que eu estou aqui mostrando para vocês, vai ficar gravado nessa aula, que vocês podem usar para fazer um texto parecido, tá? No de vocês. Tá acabando, por fim. Eu falo aqui, tá vendo, na parte de estatística. O desfecho. Qual que é o desfecho primário que a gente espera aqui nesse estudo? Taxa de sobrevida em 30 dias será o percentual de pacientes vivos no 30º dia de internação. Ou seja, a gente espera que seja isso que a gente vai ver com o estudo. Entendeu? É isso que é desfecho. O secundário não precisa colocar, mas quem quiser fazer, a gente colocou. Desfecho original de 30 dias, necessidade de intubação, necessidade de ventilação. Tudo isso, nosso paciente, eu acho que ele vai viver. Esse é o desfecho. E o cronograma, e olha só como é que eu fiz o cronograma aqui. Pode ser numa tabelinha? Pode. Vou colocar no projeto. Mas pode ser corrido, igual eu fiz aqui, ó. Início da inclusão do paciente, 5 de julho a 4 de dezembro. Análise dos dados, 5 de setembro a 5 de janeiro. A análise do dado é muito importante para o comitê de ética. Ele não pode ser uma data que está na mão do comitê de ética. Tem que ser sempre no futuro. E isso depois no atendimento eu falo para vocês como que é. Benefício ao sistema de saúde e o plano de custos. Olha só, despesa com publicação, análise estatística, a gente ia pagar. Se tivesse uma equipe, tinha que gastar tudo isso. Olha só quantos valores. E, por fim, as referências, que depois é uma outra aula, tá bom? Bom, eu espero que com essa demonstração aqui para vocês tenha dado uma direcionada de como vocês precisam confeccionar a metodologia agora, ou material de métodos, não sei como é que vocês querem chamar. E esse exemplo que eu mostrei para vocês é um pouco mais complexo em algumas coisas, mas vocês viram, não sei se vocês conseguiram reconhecer, são as mesmas partes do documento que eu enviei para vocês, sobre parte ética, sobre local de pesquisa, tipo de estudo, por aí vai, tá? Cronograma. Então, o que a gente tem agora? Quem tiver dúvida pode me perguntar, levanta a mãozinha e eu paro e ouço vocês. Ou vocês, se não tiverem perguntas, a gente vai encerrar e aí vai ficar o para casa para vocês na próxima aula, né, na terça-feira que vem, de trazer a metodologia escrita. Em que ponto tem que estar? Escrito, né? Naquela sugestão que eu sempre dou. É melhor você executar. Então, o texto está bom, está ruim, não interessa. Faça um texto para a gente poder analisar. Vocês vão ter essa aula gravada para ter uma ideia de como que escreve o tom da escrita, mas então fica aí gravado na aula para vocês. Depois eu posso até mandar um e-mail reforçando. Próxima aula, tragam no mesmo arquivo que vocês já têm introdução e objetivo, a parte de metodologia escrita, tá? Pode ter grupo que tem alguma dúvida do tipo, professor, ainda não defini como é que a gente quer fazer isso, se vai ser um questionário online ou se não vai ser. Traga essa dúvida, escreva e isso que a gente, no dia do atendimento, alinha, tá bom? O que não pode é ficar sem fazer, porque aí atrasa tudo a vida de vocês. Então, vamos lá. Vocês têm pergunta? Querem fazer alguma colocação? Se não tiverem, se manifeste. Não, professor, não tem não, tá tudo certo. Fala aí. Professor, acho que tá tudo certo. Quando a gente vai fazendo, que vai surgindo dúvida. Por isso Eu que... tirei uma dúvida. Uhum. A coleta de dado entra na metodologia, certo? Uhum. Aí eu tenho que pegar um prontuário do paciente
e fazer a coleta de dados de acordo com o prontuário? Tipo, como que eu faria isso? Então, ó, na metodologia, você vai escrever como é que você vai fazer a coleta de dados. Aí você vai escrever lá, ó, os dados que a gente vai pegar do paciente, a gente vai pegar de prontuário eletrônico, vai ser passado para o Excel e tudo mais. E aí você vai precisar da autorização. Ah, foi bom você falar isso, que depois eu vou falar dos termos que eu fiquei de falar. Você vai precisar de autorização da onde você vai precisar entrar. Por exemplo, ah, eu quero estudar paciente COVID, então o Jaime é referência. Vou lá para o Hospital Jaime. Aí você precisa pedir aqui para o Jaime autorização para entrar no hospital, acessar o prontuário, pegar os dados, pôr no seu computador, levar para casa e analisar. Eu não sei se foi isso que você perguntou? Eu respondi? Foi isso mesmo, tá certo. Obrigada. E aí, baseado nessa pergunta, tem esses documentos aqui que vocês vão precisar confeccionar também. Se vocês já conseguirem trazer na terça, é bom. Que olha só, termo de consentimento, não, porque a gente ainda vai falar de comitê de ética, deixa para o final, quem precisar. Mas, ó, termo de responsabilidade que vocês têm que assinar, sim. Tem modelos na internet, mas também posso colocar no AVA para vocês, os modelos. Instrumento de coleta de dados é para quem tem questionário, sabe? Tipo, vai fazer o Google Forms, já acho que já tem até grupo que já fez isso e me mandou. Mas faz o questionáriozinho no Word e traz na terça-feira para a gente analisar. Termo de concordância da instituição é o termo de anuência. Esse não dá para vocês fazerem. Esse termo aqui é a instituição que dá. De novo, eu quero ir lá no Hospital Evangélico fazer um estudo lá. Aí o Hospital Evangélico vai confeccionar e vai te entregar esse documento, entendeu? Então, basicamente, esses apêndices aqui que vocês precisam confeccionar para poder fechar a metodologia, tá bom? E aí depois eu me comprometo a colocar modelos lá no AVA para vocês, ou mandar por e-mail também. Professor, Oi, Eduardo. você tem algum artigo? Como? Tá falando? Oi? Pode falar, que meio cortou aqui. O senhor tem algum exemplo de algum artigo que usou questionário? Porque a metodologia ficou meio confusa para mim, e como eram artigos muito complexos, eu fiquei meio em dúvida de como funcionaria para o questionário. Questionário? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Deixa eu pegar de uma turma que passou. Vamos ver. Semestre passado. Hoje. Não. Malária? Não é? Hoje. Tá ali? Eu acho que era. Não. Tá ali. Não. Tá no bolismo. Aqui, ó. Esse. E quando o professor é organizado, ó. Vamos lá. Esse aqui é um projeto da turma do semestre passado. Vocês devem até conhecer pelos nomes. Olha só. Metodologia. O estudo será conduzido através de formulários respondidos por acadêmicas de medicina do Espírito Santo que fazem uso de anticoncepcionais por meio da plataforma Google Forms. Isso aqui, ó, é o local da pesquisa, tá vendo? O cenário. Além disso, a pesquisa será realizada apenas na Faculdade de Medicina do Estado do Espírito Santo, como Multivix, UVV, todas as escolas de medicina. Tipo de estudo: estudo longitudinal, prospectivo ou observacional. População: mulheres acadêmicas de medicina do Espírito Santo que fazem uso de anticoncepcional. Critério de inclusão: serão incluídos no estudo mulheres acadêmicas de medicina do Espírito Santo com idade entre 17 e 40 anos que fazem uso regular de contraceptivo. Que é assim, ó, você vai mandar o questionário do Google Form, não é? Você vai ter gente de todo quanto é idade respondendo, 50, de sei lá. E aí, quando você pega as respostas, você filtra, né? Quem está entre 17 e 40 anos. Aí, o que você vai excluir? Quem estiver fora daquele escopo de inclusão ali. Aí, a amostragem, elas calcularam 1.200 respostas.
Procedimentos de coleta. O resultado da pesquisa de cada estudante do sexo feminino será analisado como fonte de dados. O total de 200 mulheres responderão ao formulário do Google Forms. Um anonimato de cada indivíduo. A abordagem será feita através de divulgação de plataformas e aplicativos de troca de mensagem. A listagem da variável. O que eles vão estudar? Ó, idade, peso, altura, informações como uso de anticoncepcional, hábito alimentar, prática de atividade física. Qual é o risco? Existe o risco de responder por ser constrangido a responder questões de temas mais sensíveis, como autos legais, sexualidade. Tá vendo? Como que vai armazenar? Excel, desfecho que elas esperam, e o cronograma, e o plano de custos. Clareou? Beleza, ficou bem mais claro agora. Obrigada. Mas você notou que tanto o exemplo do estudo randomizado, que é mais complexo e tudo, quanto esse, que é de questionário, ele passa pelos as mesmas sessões, tipo questões éticas, cronograma, exclusão, inclusão, cenário, entendeu? Não tem como fugir. Essa é a estrutura básica que uma norma operacional do Ministério da Saúde pede, entendeu? Então, é assim, precisa pôr tudo isso? Precisa, porque é uma lei. Isso é lei do Ministério da Saúde para quem quer fazer estudo com um ser humano na área da saúde, entendeu? Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Eu gostei dessa pergunta. Não? Então, tá joia. Eu vou então baixar uma lista de frequência aqui, né? Dá para baixar, porque isso não é uma premissa que pediram para a gente. Nessa lista a gente consegue saber quem entrou, quem saiu, quem não entrou, tá bom? Então, vou deixar de gravar, vou salvar o vídeo e colocar lá no Ava. Se vocês puderem repassar para os colegas que não tiveram presente, de que esse vídeo vai estar lá no Ava. E aí, mãos à obra. Vou esperar vocês até a terça-feira com o material métodos idealmente escrito no todo, mesmo com erros ou com faltando coisas, para a gente poder trabalhar. Tá bom? Legal esse João. Antes não tinha conhecido ele ainda. Tá bom. Vou parar de gravar. Se alguém tem alguma pergunta, eu li uma, duas.